59. Martial Arts System. Capítulo 261, Luta Difícil. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado o rosto de Shiro mostrou sua absoluta confiança na sobrevivência, enquanto a besta furiosa sentiu uma sensação de medo, o que o fez debater se deveria tentar evitá-la. A garra estava se aproximando do pescoço de Shiro com velocidade mortal, e haveria consequências graves se as garras afundassem em sua carne, mas Shiro não estava planejando se esquivar. Sua espada acelerou repentinamente e logo estava a apenas alguns centímetros de tocar a cabeça peluda da besta furiosa. A besta da fúria finalmente chegou a uma conclusão e recuou com uma velocidade incrível. Levou apenas um milissegundo para ele recuar uma dúzia de metros. Sua velocidade está muito acima do que Shiro consegue realizar. Logo, a besta furiosa farejou o ar e sentiu o cheiro de sua presa tentando fugir. Seus olhos vermelhos mudaram de direção para os jovens homens e mulheres que corriam como se suas vidas dependessem disso, porque depende mesmo. Grrr. A besta furiosa rosnou silenciosamente e começou a se mover. Bum! O chão abaixo dela explodiu quando ele começou a se mover como um raio entre os moradores desavisados. Os rapazes e moças empalideceram ao sentir um som estrondoso atrás deles, e logo encontraram uma razão para isso. Uma figura alta apareceu na saída. Seu corpo musculoso bloqueava completamente qualquer possibilidade de fuga. Os rapazes e moças empalideceram enquanto começavam a correr na direção oposta. Mas então, a besta da fúria sorriu e explodiu em um movimento. Ele balançou suas garras semelhantes a lâminas em direção ao primeiro jovem, que estava mais perto dele. Mas logo, as garras foram detidas por uma lâmina afiada. A besta furiosa virou a cabeça em direção ao jovem de cabelos negros que mal conseguiu parar a lâmina. O jovem que estava prestes a ser atacado sentiu como se seu coração fosse explodir, mas então ele viu um jovem de cabelos pretos salvando-o. Shiro estalou a língua e tentou empurrar a besta da fúria para longe, mas seu corpo era como uma montanha, que não podia ser movida. HMPH. Shiro bufou e chutou o torso do jovem, o que o fez voar direto em direção à parede próxima. Bum! Os jovens ficaram sem vida, pois o impacto na cabeça foi forte demais para sobreviver. A besta furiosa pareceu surpresa. Porque esse humano o salvou e depois o matou. Eu precisava dessa eliminação. Shiro disse, e logo seus músculos começaram a inchar. Logo, a besta da fúria começou a ser empurrada para longe pelo incrível aumento de força de Shiro. A besta furiosa tentou parar seu impulso, mas suas pernas continuavam deslizando no chão em direção à saída da sala. Todos olharam para a cena com rostos pálidos. Eles não sabem se devem ajudar ou não. Lucius olhou para a cena com a respiração ofegante. Se eu fizer isso direito, talvez eu consiga matar Hajibeast e Shiro. Um toque de frieza apareceu em seus olhos enquanto um plano perigoso se formava em sua cabeça. Yumi olhou para a cena com olhos frios. Ela não se importa com a força de Shiro porque ela está confiante em matar todos abaixo de Martial King. Não é porque a força dela é Half-Step Martial King, porque não é. Longe disso, na verdade, mas ela tem uma mentalidade de que todos podem ser derrotados com cérebros. Todos na sala estavam debatendo como matar Hajibeast e Shiro. Como as duas existências mais fortes estavam lutando no momento, isso lhes deu bastante tempo. Shiro usou sua perna para enfiar seu pé profundamente dentro do torso de Hajibeast, mas ele nem sequer vacilou. Em vez disso, ele usou suas garras mortais para fazer um enorme corte no torso de Shiro. Ugly. Shiro recuou rapidamente quando 3 enormes cortes foram encontrados em seu peito. Ele olhou para o ferimento gotejante com uma leve dor nos olhos. Logo, seu peito musculoso estava pintado de vermelho, o que tornou a cena bastante sangrenta. Oi. Shiro virou a cabeça na direção da besta furiosa e o viu lambendo o sangue de suas garras e, por algum motivo, ele pareceu muito satisfeito. TSK. Shiro forçou seu corpo a ir até o limite para poder se levantar. Ninguém na sala conseguia entender o quão difícil é lutar contra o Half-Step Martial King por tanto tempo com seu físico de Martial Commander.
Manter-se vivo é difícil. Conseguir contra-atacar é desafiador. Ferir-se é quase impossível. Mesmo depois de lutar por menos de um minuto, seu físico humano chegou ao limite mental e físico. Enquanto ele ficava mais fraco, a besta furiosa ficava mais alta e mais forte. Ishiro sentiu que estava em uma situação muito ruim. Ele não pode derrotar a Rage Beast sem ir com tudo, mas isso o deixará completamente exausto depois que a luta terminar. Ele olhou para todos os presentes na sala e viu sua astúcia óbvia. Tolos. Se eu morrer, vocês também morrerão. Ishiro se sentiu incrivelmente irritado por todos não usarem o cérebro. Bum! De repente, a besta da fúria começou a se mover como um raio, mas em vez de atacar Ishiro, ele estava indo direto para uma sala escura à distância. Ishiro arregalou os olhos em choque. Ele se lembrou de que havia alguém escondido ali, mas por que a Rage Beast atacou ali? A besta furiosa entrou pela entrada do quarto escuro e tinha a visão noturna perfeita para ver tudo no quarto. Subir todos na sala escondida ficaram chocados quando uma menina pequena com cabelos pretos pulou sobre a figura alta de Rage Beast e entrou no centro da sala escondida. Yumi tinha um rosto obviamente pálido. Isso não fazia parte do plano dela, e ela não conseguia entender por que a besta da fúria a atacou. Ishiro estreitou os olhos enquanto olhava para a jovem de cabelos pretos. Ele sentiu a intenção assassina dela estar quase toda travada nele. Ele mudou a pegada da espada e a balançou direto na direção do pescoço desprotegido de Yumi. Yumi sentiu um vento soprando e algo se aproximando rapidamente atrás dela. Ela ansiosamente virou a cabeça e viu uma lâmina afiada prestes a cortar sua cabeça. Mas então, um jovem loiro apareceu na frente de Yumi e colocou sua adaga na frente da lâmina. O GH Lucius gemeu de dor enquanto suas mãos começaram a tremer após bloquear o golpe poderoso. Yumi, me ajude, e talvez consigamos matar ele e a fera furiosa. Lucius gritou. Yumi ponderou por um momento antes de concordar, tudo bem. Ishiro olhou para eles com uma cara de deboche. Vocês dois não conseguem fazer nenhuma dessas coisas. Martial Arts System. Capítulo 262. Restam 2. HMPH. Lucius e Yumi bufaram simultaneamente e avançaram em direção a Ishiro. Eles estavam confiantes de que dois lutadores de nível ouro poderiam derrotar um. Ishiro desviou calmamente dos golpes de adaga. Seu movimento parecia perfeito com técnicas suaves como se estivesse nadando em um mar. Lucius rapidamente se moveu para trás de Ishiro e empurrou sua adaga para frente. Yumi estava na frente de Ishiro com sua adaga sendo bloqueada pela espada de Ishiro. Seus olhos brilharam quando ela viu Lucius em uma posição perfeita. Chute de ferro, quebrador de almas. Mas suas esperanças logo foram frustradas depois que Ishiro deu um chute desumanamente rápido nas costas, que fez Lucius voar direto para a saída da sala. Seu corpo caiu contra a parede e seu estado de saúde permanece desconhecido. Yumi empalideceu ao sentir que as coisas estavam tomando um rumo muito ruim. Mas ela tem outro plano. Ela rapidamente começou a gritar, todos, ajudem-nos a derrotar esses dois monstros. Prometo que não vou tentar lutar pelo removedor de limite de poder. Todos se sentiram tentados, mas não conseguiam realmente acreditar nas palavras de Yumi. Yumi viu a incerteza deles. Ela quase explodiu em raiva, mas continuou com um tom calmo. Se não podemos derrotá-los, nenhum de vocês pode. Suas palavras finalmente foram assimiladas, e a maioria dos rapazes e moças na sala sentiram. Alguns decidiram ficar de fora, mas todos olhavam para eles como se fossem idiotas. Se eles conseguirem derrotar Ishiro e Rage Beast, eles matarão aqueles que não ajudaram primeiro. A besta furiosa viu a multidão de humanos cercando a sala escura em que estava. Um pequeno sorriso divertido apareceu em seu rosto monstruoso. Ishiro viu 5 jovens se aproximando de sua posição. Eles não estavam com pressa e eram extremamente cuidadosos. Ishiro balançou a cabeça e deu um soco incrivelmente rápido em Yumi. Yumi arregalou os olhos quando um punho forte atingiu sua bochecha e a fez voar pelo ar. Os jovens que estavam andando pararam de repente com rostos pálidos. Ishiro balançou sua lâmina e investiu contra os jovens. Espere! Os jovens gritaram, mas Ishiro rapidamente os decapitou. 5 corpos caíram sem vida no chão, enquanto 5 cabeças caíram no chão não muito longe dele. Seu smartwatch começou a mudar conforme as mortes começaram a acontecer. 5.2.21.2.09, eliminações, 17,
Classificação: 1. Lutadores restantes: 48. AG. A atenção de Shiro rapidamente se voltou para um jovem loiro com o rosto ensanguentado. Lucius estava lentamente arrastando as pernas atrás de si enquanto olhava para Shiro com olhos que diziam a todos que seu único propósito era matá-lo. Ilha. Uma jovem de cabelos pretos apareceu atrás de Shiro enquanto ela empurrava sua adaga para frente. Havia um hematoma enorme em sua bochecha, o que a fez parecer muito lamentável, mas ninguém aqui tinha tempo para a pena. Shiro rapidamente balançou sua lâmina em direção a Yumi, mas ela foi bloqueada por uma adaga, mas o impacto fez Yumi voar direto para a parede próxima. Lucius agarrou sua adaga com mais força, com a palma da mão coberta de sangue. De repente, ele entrou em uma posição de arremesso e mandou a adaga voando direto para as costas de Shiro. Os sentidos de Shiro ficaram aguçados. Ele imediatamente se virou e balançou a espada ao mesmo tempo. A espada lançou a adaga voadora direto em direção a Lucius. Oh! Lucius só conseguiu murmurar quando a adaga perfurou sua testa. Seu corpo caiu sem vida no chão. 5.2.21.2.09 Eliminações: 18. Classificação: 1. Lutadores restantes: 44. Shiro rapidamente virou seu corpo e viu a besta da fúria tendo seu próprio massacre. 3 corpos já estavam espalhados no chão, e mais morriam a cada segundo que passava. Ele olhou para Yumi e viu suas pupilas brancas, sinalizando que ela estava inconsciente. A besta furiosa parecia estar se divertindo, mas a diversão acabou logo depois que ele matou o último. Ele voltou seus ameaçadores olhos vermelhos para a única pessoa que ainda estava de pé. Shiro estalou os dedos enquanto se preparava para uma das batalhas mais difíceis de sua nova vida até agora. O sorriso divertido do Raji Beast desapareceu. Ele começou lentamente a parecer muito mais sério com seus olhos vermelhos encarando o jovem de cabelos pretos na frente dele. Uma pequena nuvem de fumaça começou a sair do corpo musculoso de Shiro. Uf! Uf! Ufa! Ele começou a respirar fundo e logo seu corpo inteiro estava fumegando. Ele estava se preparando para o pior. Se ele tiver que usar sua Ultimate Technique, isso significaria que ele está ferrado. Na sala dos espectadores, os VIPs estavam sentados em silêncio. Apenas uma respiração suave era ouvida na sala, pois todos estavam focados na tela. Mei e Jun ficaram furiosos depois que seus lutadores perderam, mas não havia nada que pudessem fazer. Antes, quando Eric e Dark foram derrotados, Ali e Longel não pareciam se importar tanto. Mas Mei e Jun precisavam desesperadamente do removedor de limite de poder, e estavam muito perto de colocá-lo nas mãos. Elina, também conhecida como Kela, olhou para a cena com um olhar nervoso. Ela tinha fé na habilidade de Shiro, mas aquela Raji Beast está no mesmo nível que ela estava há apenas alguns meses. Quando ela estava treinando Shiro, ela sabia que ele era dezenas de vezes mais fraco que ela. Ela percebeu que Shiro se tornou inúmeras vezes mais forte, mas quão forte é a questão? Ela sempre foi considerada um gênio, mas se Shiro conseguir vencer isso, que ela tem que admitir que o talento de Shiro não está em aprender técnicas rapidamente. Em vez disso, está em sua habilidade de luta pura. Seu talento não está na luta, em vez disso, está em ficar mais forte rapidamente, enquanto Shiro é completamente o oposto. É um milagre que Shiro tenha alcançado seu nível em um período tão curto de tempo. Nem que ela sabe como ele conseguiu, mas é comumente sabido que chegar a comandante marcial é muito mais rápido quando você é mais velho. Mas chegar a general marcial é uma questão totalmente diferente. Mesmo que seu talento não seja algo incrível, que ela tem que admitir que Shiro é provavelmente o melhor em termos de habilidade de luta. Pelo menos ela não viu alguém tão incrível em sua vida. Ela viu monstros como Abyss lutando, mas eles usam força bruta de Poetrites para derrotar seus inimigos. É completamente diferente. Ela já sente arrepios ao saber que um dia Shiro alcançará o nível rei marcial e receberá um traço de poder próprio. Quão forte ele será então? Martial Arts System. Capítulo 263. Possibilidades ocultas. Shiro entrou em movimento enquanto sua espada gritava morte ao se aproximar do pescoço da besta furiosa. A besta da fúria rapidamente fez seu movimento e colocou suas garras semelhantes a lâminas na frente dele. Clank, apenas faíscas voaram quando as garras e espada colidiram. O vencedor da colisão foi logo descoberto quando Shiro foi empurrado para trás. Droga!
Ishiro rapidamente pulou para trás, bem a tempo de ver a besta furiosa usando seus grandes membros para esmagar seu antigo lugar em pedacinhos. Explosão de ferro. Imediatamente após o pé de Ishiro tocar o chão, ele desapareceu e apareceu na frente da besta da fúria, que não esperava o ataque repentino. Ele colocou a espada perto da cintura e a brandiu com toda a força. Dragão de ferro, sopro de espada. O vento começou a soprar e a lâmina começou a ficar mais afiada do que nunca. A besta furiosa rapidamente colocou as garras na frente dele e calmamente bloqueou a espada, mas logo ele descobriu que esse ataque era o mais forte até então. Seus pés peludos começaram a deslizar lentamente para trás, enquanto o pelo preto ao redor de seu rosto monstruoso foi ligeiramente cortado. Os olhos de Shiro mostraram seu choque. Ele não consegue acreditar que o Iron Dragon não fez nada além de cortar algumas peles. Ele rapidamente usou toda a força de suas pernas para impulsioná-lo para trás. Tilintar, a besta da fúria moveu lentamente suas garras ao redor dele. Elas refletiam a luz brilhante vinda do teto e tornavam difícil para Ishiro olhar diretamente. Au! A besta furiosa uivou e avançou em direção a Ishiro com sua velocidade incrível. Na visão de Ishiro, ele viu apenas uma leve imagem residual se formando e logo viu um rosto ilusório de um homem monstruoso na sua frente. Ishiro rapidamente fez um corte para cima, enquanto a besta da fúria fez um movimento chocante e usou seu pé direito para golpear a lâmina da espada. Mas logo, as unhas dos seus pés começaram a crescer até ficarem quase como lâminas. As unhas em forma de lâmina pararam a espada perfeitamente, e ele imediatamente enviou uma enxurrada de ataques de garras em direção a Ishiro. Ishiro rapidamente recuperou a compostura e puxou sua espada para trás, mas ao mesmo tempo, ele também pulou para trás para desviar das garras mortais. A besta furiosa parou seu ataque e retornou à sua postura de luta semelhante à de uma fera. Ishiro enxugou o suor frio da testa e fez uma leve careta. É por isso que ele não gosta tanto de lutar contra bestas mutantes. Eles são muito imprevisíveis, nada parecidos com os humanos. Esse também é um dos pontos mais fortes de Ishiro. Ser imprevisível com suas técnicas únicas, mas elas são praticamente inúteis contra Mutate Beasts. Ishiro olhou para os Martuat, e ainda faltavam mais de 5 horas. Ele sabe que pode ter a maioria das eliminações mesmo se alguém colocar as mãos no power limite a remover, mas ela não quer arriscar. Parece que ele não tem como vencer essa luta sem usar a técnica suprema. Mas isso não é bem verdade, técnica legada e golpe mortal. Ishiro pensou consigo mesmo. Ele realmente não quer usá-lo porque ele os reservou para lutar contra Arkentim se necessário. Esses movimentos não podem derrotar Arkentim, mas talvez ferir não seja impossível. Será que eles vão conseguir lutar contra essa besta? Ishiro também estava se sentindo um pouco desconfiado. Sua técnica Legacy é parecida com a de Alpha Step Martial King em termos de força, e ele não está confiante de que ela possa matar a besta. Além disso, o golpe mortal funciona mais eficientemente se a pessoa for um general marcial normal e não um rei marcial meio passo. Alpha Step Martial King é o último nível que Killing Blow pode matar, e ele não tem certeza se conseguirá matar com um golpe. Ishiro olhou para as câmeras e quase todos os pensamentos de usar essas duas técnicas desapareceram. Arkentim e o resto certamente suspeitarão de sua força repentina e ficarão cautelosos com ele, talvez até o eliminem para se livrar de problemas futuros. Embora seja quase certo que Ishiro chegará a rei marcial, chegar a imperador marcial ainda é extremamente difícil, mesmo para um supergênio. Ishiro sempre se perguntou por que Arkentim arriscou tudo para chantageá-lo, mesmo depois de se tornar genro da família Nidseed. Ele tinha certeza de que estava sendo protegido por alguns indivíduos que buscavam desesperadamente o removedor de limite de poder. Mas essas são apenas suposições, e ele não tem ideia do que um homem louco como Arkentim estava pensando. Grr. A besta da fúria pareceu insultada depois que Ishiro o ignorou completamente. Saliva escorreu por sua mandíbula monstruosa enquanto seus olhos vermelhos ameaçadores começaram a brilhar com grande intensidade. Ishiro balançou a cabeça para se livrar dos pensamentos inúteis e concentrou toda sua concentração na besta da fúria. Ele se sentia um pouco tonto devido à exaustão, e a leve perda de sangue não estava ajudando. Correr é impossível. Ishiro murmurou e agarrou sua espada com mais força. Lutar é isso. Os olhos de Ishiro se arregalaram quando a fumaça começou a sair de seu corpo,
deixando a visão da sala muito turva. Uf, uf, uf. Ele respirou fundo e seus músculos começaram a inchar do nada. Seus músculos começaram a se mover em um ritmo perfeito e sua altura começou a aumentar numa quantidade incrível. A altura do seu corpo passou dos 200 centímetros e continuou assim. 201, 202, 203, 204, 205. Ele cresceu 205 centímetros de altura e seus músculos pareciam ainda mais fortes do que nunca. Ah! Ichiro respirou fundo uma última vez. Eu provavelmente consigo manter essa forma por 2 minutos no máximo. Técnica definitiva do estilo de ferro, humano superior. Na sala dos espectadores. Chegou. Os VIPs gritaram de excitação. Arquentin cruzou os braços e olhou para a cena com os olhos semicerrados. Leprechaun bateu no queixo de forma rítmica. Essa técnica nos faz pensar em muitas possibilidades escondidas no corpo humano. Ali olhou para a tela com uma expressão concentrada. Ele raramente viu algo tão incrível, e é ainda mais incrível quando vem de um garoto de 16 anos. Mei tinha um leve rubor nas bochechas enquanto olhava para os músculos de Shiro. Ela tem um leve fetiche por músculos, e nunca tinha visto músculos tão perfeitos em sua vida. Todos se concentraram na tela enquanto o final do jogo estava prestes a acontecer. Martial Arts System. Capítulo 264. O poder de Shiro. A besta da fúria pareceu atordoada após a transformação repentina. Logo, as alturas de ambos estavam quase as mesmas. Ele ainda era um pouco mais alto, mas a pressão vinda de Shiro fazia parecer menor. Uf! Shiro deu um passo à frente, e só isso fez a sala tremer. A besta furiosa sabia que precisava dar tudo de si para sobreviver a isso. Ele pode usar apenas uma fração de seu traço de poder, mas está confiante o suficiente para pensar que será o suficiente. Seu traço de poder é chamado visão de calor. Ele pode lançar um raio de fogo dos olhos e queimar tudo, mas só pode usar uma fração desse poder. Mas é algo que humanos normais não conseguem sobreviver. Shiro viu os olhos vermelhos da besta da fúria brilhando ainda mais até ficarem vermelhos como fogo. Ele estreitou os olhos e sentiu que algo estava errado. Os olhos de Shiro se arregalaram quando de repente um raio de fogo saiu dos olhos da besta da fúria. Ele saltou ansiosamente para o lado e observou o raio de fogo causar estragos. As paredes da sala foram instantaneamente queimadas enquanto o raio de fogo continuava viajando através delas, deixando apenas um buraco para trás. A besta da fúria virou a cabeça em direção a Shiro, e o raio de fogo imediatamente avançou em sua direção. Shiro sentiu que estava em uma posição ruim. Seu corpo musculoso diminui sua agilidade em muito, e ele também não consegue se esquivar com seu corpo enorme. Ele não pode bloquear o raio de fogo, seria suicídio. Agora ele se sentia arrependido de usar a técnica suprema antes de descobrir qual era o traço de poder da besta furiosa. Eu sou tão azarado. Shiro lamentou e observou o raio de fogo se aproximando. Não há tempo para arrependimentos. Eu ainda posso vencer. Os músculos das pernas dele incharam enquanto ele saltava direto em direção ao teto. A besta da fúria imediatamente mirou o raio de fogo na direção da figura voadora de Shiro. A maioria dos VIPs pensou que esse era o fim. Shiro vai morrer. Mas então, os músculos do braço direito de Shiro incharam quando ele fez algo inesperado. Seu punho colidiu com o teto, o que fez com que ele desmoronasse e fosse explodido em pedacinhos. Shiro voou pelo teto e pousou no andar seguinte. Ele rapidamente pulou para o lado, bem a tempo de ver uma explosão de raio de fogo passando por ele e fazendo outro buraco no teto. Ah! Shiro respirou aliviado, mas não teve tempo de relaxar. Ele rapidamente se levantou e saiu do quarto em que estava. Pouco depois, a besta da fúria pulou pelo teto e, ao pousar no andar seguinte, cheirou o ar e sentiu o cheiro do sangue de Shiro escorrendo. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto quando ele começou a correr atrás de Shiro e, com sua velocidade superior, não demorou muito para alcançá-lo. Ele viu a figura musculosa de Shiro correndo pelos corredores com paredes acinzentadas. Seus olhos brilharam em um vermelho intenso enquanto ele enviava outra rajada de fogo em direção a Shiro. Shiro olhou para trás e rapidamente abriu um buraco ao lado dele e entrou em outra sala, mas logo o raio de fogo mudou de direção e explodiu a sala em pedacinhos. O corpo de Shiro atravessou várias paredes enquanto seu peito começou a mostrar sinais óbvios de queimaduras.
Ele bateu em mais uma parede e caiu dolorosamente no chão. Aí, Ichiro tentou se levantar, mas parecia que toda a força do seu corpo havia sido sugada. Seus músculos já haviam parado de ouvi-lo, e a densidade muscular estava diminuindo com uma velocidade assustadora. O prazo estava chegando muito antes do que ele esperava. Bum! Uma parede foi destruída quando uma figura com pelo preto entrou na sala. Seu rosto mostrou um sorriso doente enquanto olhava para Ichiro, que parecia derrotado. Ichiro cerrou os dentes, mas seu corpo não ouviu, pois ele sentiu a fraqueza ao cercando. Pensamentos de desistir surgiram em sua cabeça. Ele ainda tem que ignorar a morte. Ele não estará realmente morto. Talvez eles não me deixem morrer. Ichiro pensou e, com sua visão turva, procurou por alguma câmera, mas para seu choque, não havia nenhuma. Ele olhou ansiosamente ao redor e viu que não havia nenhuma porta que levasse ao quarto atual. Eles estavam completamente em ponto cego. Porra! Ichiro xingou mentalmente e viu os olhos da besta furiosa ficando vermelhos como fogo. Espere. Então Ichiro se lembrou, se não houver câmeras, eu posso usar essas técnicas. Ha. Ele gritou e tentou controlar seus músculos para um último empurrão. Ele colocou todos os seus músculos ao redor de seu braço direito e usou para empurrá-lo para cima. Ele viu sua espada caída no chão não muito longe dele, mas não precisava dela. Uf! Seu rosto pálido e suado olhou para a besta furiosa com tal olhar que surpreendentemente fez a besta furiosa estremecer. Mas, a besta da fúria ainda estava confiante na vitória. O raio de fogo deixou seus olhos enquanto ele tinha um sorriso vitorioso no rosto. Ichiro cruzou os braços enquanto seus olhos mostravam a frieza de um assassino. Eu me pergunto, posso usar meu Power Trite também? Um pensamento louco surgiu em sua mente. Havia uma pequena voz ecoando em sua mente de que seria possível. O raio de fogo estava a apenas alguns centímetros de atingi-lo. Ichiro cerrou os dentes e liberou sua técnica, estilo de ferro primário de Kurogami, predador de ferro. A besta furiosa pensou que seria uma morte fácil. Mas então algo incrível aconteceu. A carne de Ichiro ao redor dos braços começou a mudar lentamente. Um tom de cinza cobria seus braços, desde os ombros até a ponta dos dedos. Seus dedos pareciam realmente ter se tornado garras de uma fera ancestral. Bum! A explosão do raio de fogo colidiu com seu braço. A besta da fúria estava confiante em sua vitória, mas de repente Ichiro começou a se mover para a frente. Seus dois braços continuaram empurrando o raio de fogo para a frente. Seus braços não pareciam nem um pouco danificados, nem mesmo uma marca de queimadura. A besta da fúria arregalou os olhos horrorizada quando Ichiro empurrou seu corpo através do raio de fogo e apareceu ileso na frente dele. Seus olhos vermelhos pararam de brilhar e mostraram o choque em que ele estava. Mas Ichiro ainda não liberou seu movimento. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele gritava, morte adequada para a besta como você. Predador de ferro. Seus dedos em forma de garras cortaram o corpo da besta furiosa como se fosse manteiga. Vários pedaços do corpo de Raji Beast caíram no chão e a sala ficou instantaneamente pintada de vermelho sangue. Bip bip. Ele ouviu inúmeras notificações surgindo na sua frente, mas Ichiro não teve tempo de se importar. Ele caiu de joelhos e sua figura começou a ficar esquelética. Sua técnica definitiva acabou. Martial Arts System. Capítulo 265. Exaustão. Na sala dos espectadores. Onde eles estão? Os VIPs gritaram depois que Ichiro e a Fera da Fúria desapareceram da tela. Leprechaun olhou para Longel e viu seu olhar solene. Onde eles estão? Elina perguntou com um leve pânico no tom, mas escondeu sua expressão facial. Eles entraram em um ponto cego. Leprechaun coçou a cabeça, frustrado. Eu não achei que houvesse. Isso é ruim. Vou verificar se ele está vivo, disse Longel e desapareceu em um portal negro. Arquentimo olhou para a tela com frieza. Ele sentiu um suor frio escorrendo em suas costas. Ele precisava obter o removedor de limite de poder, não importava o que acontecesse. Hugo. Ichiro usou seus braços magros para rastejar em direção a outro ponto cego. Naquele ponto, ele não seria notado se alguém passasse pelos buracos na parede, mas ainda poderia atrair alguma atenção. Seu corpo jazia sem vida no chão. Ele parecia quase morto, mas seu peito ainda se movia ritmicamente para cima e para baixo, mostrando que ele ainda estava respirando. Finalmente, depois de relaxar,
Ele viu as notificações. Você matou a besta mortal meio passo. Recompensas, 10.000 XP. Suba de nível. Nível 8 traço maior nível 9. Sublinhado. Nome, Kurogami Ishiro. Nível do sistema, avançado. Posição marcial, comandante marcial baixo. Característica, natureza calma. Título, matador de feras. Idade, 16. Nível, 9. SP, 100. Moedas, 45.000. XP, 7.950 15.000. PV, 21.381. Força, 335. Agilidade, 325. Resistência, 325. Vitalidade, 331. Encanto, 600. Destreza, 300. Rodadas da loteria, 0. Missões, comprar, loteria, inventário, artes marciais, estilo de ferro, além do mítico, taekwondo, karatê, muay thai, boxe, maestria em armas, arremesso de facas, especialista em espadachim duplo, especialista em espadachim, mestre em lança-i, olho de detecção de fraquezas nível 2, permite que você veja qualquer fraqueza de uma pessoa com patente de general marcial ou inferior. Ignorar morte, mítico, morte. Superestimado, depois de morrer, você pode ignorar a morte e retornar ao reino dos vivos. Maestria em ferreiro especialista, concede a você habilidades de mestre ferreiro. Você será capaz de criar armas que este mundo nunca viu antes. Legado de Kurogami Ishiro, o legado do guerreiro mais forte da Terra. Você pode usar um ataque por semana com a mesma força que Kurogami Ishiro tinha em seu auge. Golpe mortal, raro. Permite que você mate qualquer um com um golpe, mas você precisa estar em contato com o corpo do seu alvo. Você não pode matar o rei marcial ou superior com golpe mortal, raro. Somente general marcial e inferiores, matador de feras, causa 10% a mais de dano ao lutar contra feras mutantes. Sublinhado. Ishiro olhou para a interface com visão turva e viu, Beast Slayer. Ah, certo. Eu tinha isso. Ishiro agora entendia como ele foi capaz de lutar contra a besta mortal meio passo e não morrer. Ele pegou, trêmulo, o resto de suas poções de cura e engoliu todas elas. Mais 200 PV, seu corpo magro começou a ter músculos aparecendo, mas ele ainda parecia muito fraco. As poções de cura curam seus ferimentos, mas não removem a exaustão. Mesmo se ele se curar ao máximo, ele ainda se sentiria muito fraco e não seria mais forte que o líder marcial. Ele parou de usar mais poções de cura porque não adiantaria. Ainda havia uma pontada de dor atacando seus nervos, mas era a única coisa que o mantinha acordado. Subiu de repente, um portal negro apareceu na sala e uma figura com pequenos cabelos loiros e uma barba da mesma cor apareceu. Longel olhou para Ishiro vivo com leve alívio, mas então viu um cadáver da besta da fúria. Seus olhos lentamente se transformaram em choque. Ishiro virou a cabeça e sentiu seus sentidos gritarem de perigo enquanto olhava para o homem loiro. Longel deu uma última olhada em Ishiro. Ele limpou a mão, e o corpo da besta da fúria foi sugado para dentro de sua dimensão, e logo seu corpo desapareceu também. GRRR. Ishiro sentou-se, e mesmo isso foi um feito difícil. Ele olhou para o smartwatch e começou a rir com resignação. Um ponto vermelho estava se afastando. Alguém aproveitou a batalha e conseguiu roubar o Power Limit e remover. Ishiro também percebeu que ainda era um rank 1, mas quem sabe por quanto tempo. Estou cansado. Ele murmurou e fechou os olhos. Seu corpo havia atingido limites, e ele precisava de descanso adequado. Logo ele caiu em sono profundo, e as luzes do quarto começaram a diminuir até desaparecerem completamente, restando apenas uma escuridão total. O corpo de Ishiro estava invisível na escuridão. 4 horas depois, Ishiro, Ishiro balançou a cabeça e estava prestes a entrar em outro sono profundo, quando então um grito estridente ecoou em sua mente. Acordar, seus olhos se abriram de repente. Ele agarrou a cabeça em agonia porque sentiu como se alguém tivesse batido em sua cabeça com um taco de beisebol. Mas foi o resultado do grito alto. Ishiro esfregou a cabeça e viu uma sala escura com apenas ele lá dentro. Ele olhou para seu smartwatch, mas não conseguiu ver o texto por causa da escuridão. Ishiro suspirou e colocou as duas mãos no chão. Ele o empurrou para cima, mas isso por si só fez seus músculos gritarem de dor. Droga! Ele suspirou e decidiu perguntar,
Beber mais poções de cura ajudaria? Não, essa dor vem da exaustão. Cada músculo do seu corpo está exausto, e isso causará dor se você os trabalhar demais. Ishiro assentiu e saiu lentamente da sala. Ele teve que dar passos cuidadosos porque até mesmo andar fazia os músculos das pernas gritarem de dor. Depois que ele saiu da sala, ele olhou para o smartwatch e arregalou os olhos. 2.09 e 2.57. Eliminações. 18. Classificação. 2. Lutadores restantes. 32. Rank 2. Ele murmurou com um olhar sério no rosto. Falta quase 1 hora. Não consigo me curar o suficiente a tempo. Tenho que ir atrás do removedor de limite de poder. Ele deu outra olhada no smartwatch e tentou encontrar a localização do ponto vermelho. Logo ele o encontrou e sorriu ironicamente. Claro. Ele suspirou e começou a mancar lentamente em direção ao seu próximo destino. O ponto vermelho estava localizado na parte mais espaçosa de todo o estádio. Um lugar que poderia ser muito difícil de defender. Arena. A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.